O rei se alegrará na tua força, ó Senhor, e na tua salvação, quão grandemente ele se regozijará. Tu deste a ele o desejo do seu coração, e não recusaste o pedido de seus lábios, porque tu o provês com as bênçãos da bondade. Tu colocaste uma coroa de puro ouro sobre sua cabeça. Ele pediu a vida a ti, e tu a deste a ele, até a duração de dias para sempre e eternamente. Sua glória é grande na tua salvação. Honra e majestade puseste sobre ele, pois tu o tornaste abençoadíssimo para sempre. Tu o deixaste demasiadamente feliz com o teu semblante, porque o rei confia no Senhor, e por meio da misericórdia do Altíssimo não será abalado. Tua mão encontrará todos os teus inimigos, a tua mão direita encontrará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno ardente no tempo da tua ira. O Senhor os engolirá na sua ira, e o fogo os devorará. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentam o mal contra ti. Imaginaram um artifício malicioso que eles não são capazes de executar. Portanto, tu lhes farás voltar suas costas quando prepararás tuas flechas sobre tuas cordas contra as suas faces. Sejas exaltado, Senhor, em tua própria força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. Bom dia, Leila, meu amor. Bom dia, Andrei. Sejam bem-vindos, Deus. Seja louvado pela vida de vocês. Eu amo ler os salmos, né? Os salmos são cânticos, né? Muitos deles Davi. E a gente vê, né, que as batalhas fazem parte da vida da gente, né? As lutas. Mas que Deus honra aqueles que os seguem, aqueles que cumprem as suas ordenanças. E é muito lindo a gente perceber a fidelidade do Senhor, mesmo sem a gente merecer. É muito lindo isso, é muito lindo, assim, a gente se sente seguro, não é verdade? A gente se sente seguro porque tem dias que são muito difíceis. Tem dias que são muito difíceis para todos nós, né? E assim, eu já ouvi várias pessoas falando isso e é verdade. Quando as coisas apertam, a primeira coisa que você para de ter força de orar. Já parou para pensar nisso? Que é a primeira coisa que você não tem forças. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando comigo: nossa, eu tô com tanta dificuldade, eu não tenho força nem para orar. E é verdade, isso acontece com todos nós. Porque a nossa carne, ela quer sucumbir, ela quer se entregar, né? Então, às vezes, eu estou conversando com alguém assim sobre isso. Aí eu falo: se ajoelha, se coloca diante do Senhor e chora. De repente, né? É isso que você tem que fazer mesmo, porque às vezes a gente não consegue nem elaborar uma oração, fazer alguma coisa, a gente não consegue realmente. Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente precisa se submeter ao Senhor, sempre, o tempo inteiro, né? Porque Ele é que nos direciona. Quando a gente se entrega, a gente clama ao Espírito Santo para que Ele nos conduza na caminhada dessa vida, nessa jornada, não é verdade? E hoje é mais um dia lindo que o Senhor nos entrega, não é? Dia 18 de setembro. Gente, o Natal tá aí. 18 de setembro. Daqui a um mês a minha filha faz 10 anos. O tempo, ele é implacável. Ele não espera por ninguém. Ele não espera nada. Ele não espera a gente estar pronto para nada. Ele avança. Ele segue. Ele segue em frente. Entende? Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo sempre da melhor maneira possível. Porque ele não espera por nós, nunca. E a gente tem um tempo determinado. A gente nasce com uma quantidade de tempo determinada pelo Senhor. Então a gente não pode perder tempo com bobagens. A gente não pode investir o nosso tempo em nada que vá nos frutificar, nos abençoar. Nós temos que investir bem o nosso tempo sempre.
fazer as coisas com amor. Tudo que a gente fizer, que a gente faça com amor. Não é verdade? E quando a gente passar por situações difíceis, que a gente aprenda, para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente não perder esse tempo com erros que a gente já sabe, né? Que a gente não tenha aquela concepção de que a gente não vai cair novamente naquele mesmo erro. Se a gente não vigiar, a gente cai. Não tem jeito. Se a gente não vigiar, a gente cai. A gente tem que ter uma condução completa pelo Espírito Santo. Porque pela força dos nossos braços, a gente não consegue. A gente tem que se submeter ao Senhor. E esse tempo de qualidade com Deus é tudo na vida da gente. A gente não pode perder o foco disso. Do tempo de qualidade com o Senhor, o estudo das Escrituras. Porque a gente não pode só passar o olho na Bíblia. Vou passar o olho e vou ler. Não é assim. A Bíblia não é jornal. A Bíblia não é revista. A Bíblia não é um livro cristão para você aperfeiçoar o seu conhecimento. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus querendo falar conosco. Então nós temos que estudar, ler a Bíblia em reverência. Com reverência. Não é simplesmente para dizer, eu li 1 capítulo, 2 capítulos da Bíblia hoje, não. Você vai estar à disposição do Senhor para ouvir o que Ele tem para falar para você. Então é um momento de reverência. Da mesma forma que a gente se prostra diante do Senhor para orar, a gente precisa ter reverência para ler a palavra do Senhor. A gente não pode ler de qualquer jeito. A gente não pode ler correndo sem entender nada. Mesmo que a gente não entenda, a gente tem que ver tudo pausadamente, refletir, porque Deus sempre tem algo para falar conosco, até mesmo nas genealogias. Se está ali a relação dos nomes, a relação das famílias, é porque é útil para nós. Se a gente não entendeu em um determinado dia, numa outra leitura que a gente fizer atentamente, Deus vai falar conosco ali. Se está na Bíblia, é porque é útil para todos nós. Nada na Bíblia é em vão, é à toa. Deus, Ele quer falar conosco nos detalhes. Tanto é que quando a gente percebe o mesmo ponto da palavra, você pode observar vários pastores ministrando, proclamando a palavra. Eles trazem um entendimento diferente que às vezes a gente fala assim, caramba, nunca percebi isso e é verdade. É verdade porque é uma palavra viva. E o Espírito Santo tem uma aplicação individualizada para cada um de nós. A gente não pode sair do contexto da obediência à palavra e tudo mais. Mas Ele vai falar ao nosso coração de uma forma individualizada. Vai falar o que a gente precisa ouvir. Não é verdade? Então a gente não pode perder o foco de que a gente precisa ter uma vida sujeita ao Senhor, cumprindo as ordens dEle, cumprindo os mandamentos, amando a Ele, buscando o seu reino em primeiro lugar. São as premissas do nosso dia. Vamos amar, irmãos. Eu tenho aqui uma palavra para vocês que é muito importante. Hoje o foco da nossa oração é a nossa nação, não é verdade? Então, eu acordei com essa palavra no coração para falar com vocês. Está lá em Romanos. E no último versículo do capítulo 12, está escrito assim: não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aí o primeiro versículo do capítulo 13 diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Ponto. 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 E no versículo 10 desse mesmo capítulo 13, está assim: o amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é um cumprimento da lei. O que você faz quando você fica falando mal do seu governante? Você não está cumprindo o mandamento do Senhor. Você se acha tão certo. Eu vejo muito disso.
Nós somos pecadores, somos falhos, tanto quanto o nosso governante, que a gente não votou nele, quem votou, beleza, quem não votou. Isso não é mais relevante agora. O que é relevante agora é que nós devemos amar os nossos governantes. Esse é o nosso papel, como servos, filhos de Deus, que vamos cumprir os mandamentos de Deus. O nosso papel é esse: amar o presidente da República, amar todos aqueles que estão administrando a nossa nação, amar o governador do estado, o prefeito. Essa é a sua ordenança. Olha, amor não é sentimento, amor não é opcional, amar é ordem. Coloca isso na cabeça, tá? Não fiquem divulgando notícias, não fiquem fomentando notícias, falando mal. Tem um versículo aqui que fala sobre isso, sobre como Deus, ele repudia quem fica de fofoca. Tem aqui, eu não sei de cabeça, mas eu sei que tem. Isso é fofoca. Se você está divulgando informações, é fofoca. E Deus não se agrada disso. Deus quer que a gente ame o nosso inimigo. Se você não gosta do governante, se você tem ele como uma pessoa que está fazendo mal para a sua nação, ele é um inimigo para você, certo? Aí você tem que amar. É aí que você vai cumprir a ordem do Senhor. Gente, é simples. Se você não cumpre a sua parte diante do Senhor, as nossas bênçãos ficam retidas. Isso em tudo, isso em tudo. Quem é o juiz de tudo é o Senhor. A vingança é dele. Está na palavra. Está na palavra. Vamos descansar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. É Deus quem escreve os nossos dias aqui. Vamos plantar boas sementes. Eu bato sempre na mesma tecla. Vamos plantar boas sementes. Mesmo a gente plantando boas sementes, acontecem coisas difíceis no nosso dia a dia. Imagine se a gente fica fomentando esse tipo de semente. A gente fica cultivando isso. Como é que a gente vai ficar? A gente não fica em paz, a gente fica com medo. A gente tem medo de greve, a gente tem medo de não ter recursos para alimentar nossa família. A gente tem medo porque a gente está fomentando isso. Vamos acreditar que é o Senhor que colocou, e é fato, está aqui, a gente acabou de ler. Toda autoridade constituída nesta terra foi constituída por Deus primeiramente. Vamos acreditar nisso e ponto. Vamos confiar no Senhor e ponto. Vamos descansar no Senhor e ponto. Ponto. A nossa vida tem que ser baseada nisso, na confiança absoluta nos desígnios de Deus. É uma confiança absoluta. É uma confiança plena. A gente já viu por diversas vezes na nossa vida que com a força dos nossos braços a gente não consegue fazer as coisas. O que é para nós fazermos, Deus ele nos capacita e a gente faz. Mas tem muitas coisas que a gente tem que entregar para o Senhor, porque está fora do nosso alcance completamente. Vamos descansar no Senhor, irmãos. Vamos fomentar o amor. Vamos parar de multiplicar informações de ódio, de repúdio aos governantes. Isso não cabe a nós. Essa justiça não cabe a nós. A gente não tem que provar para ninguém que um ou outro está certo. Isso cabe ao Senhor. E a justiça dele sempre vai prevalecer. Nada que está oculto permanecerá em oculto. A verdade vai vir à tona no tempo certo, sempre. Se for da vontade do Senhor. Vamos viver uma vida voltados para Deus, confiando. Deus ele está conosco, ele é o Deus da provisão. Vamos agradecer ao Senhor por nós termos os nossos empregos. Vamos agradecer ao Senhor por nós, por quem está desempregado, mas tem condições de procurar o seu trabalho. Procure o seu trabalho. Coloque nas mãos do Senhor.
Ele vai lhe dar tudo o que você precisa. O sustento da sua família. Ele vai prover. Vamos confiar. Não vamos ficar colocando a culpa no governo, a culpa na pandemia, a culpa em Beltrano, Cicrano. Vamos focar no Senhor, que Ele vai ajudar a gente a prosseguir. A gente tem que concentrar nossa força e o nosso tempo no alvo correto. Como eu sempre falo, o nosso tempo é precioso. O tempo que a gente gasta vendo vídeos que estão fomentando, falando mal do governo, a gente gasta orando e lendo a palavra. Assista uma pregação nesse tempo. Ah, Michele, eu tenho que ficar atualizado, porque senão vou ficar bitolado. Bitolado com o quê? Me fala. Me fala, leia um livro. Leia um livro para entender sobre a política. Leia um livro para entender como é que funciona a máquina administrativa do Estado. Se você quer ficar antenado, leia um livro que te faça entender como é que ocorrem os projetos de lei. Quem pode ter iniciativa? Qual é a competência de cada órgão? Você quer entender de política? Estude. Não fique se baseando na opinião de um ou de outro que está manipulando a sua cabeça. Porque ele lá estudou para falar o que a maioria da população não tem conhecimento. Você quer ficar envolvido? Estude como funciona a máquina. Estude por você mesmo, para você ter suas conclusões, para você observar o que está acontecendo e ter um olhar amplo. Não um olhar que foi manipulado por pessoas que querem isso de você. Então, gente, nós cristãos temos a arma certa para lutar. A oração, a palavra do Senhor. Vamos amar, vamos fomentar o amor aos nossos governantes. Esse é o nosso papel. É isso que Deus quer de nós, o cumprimento do mandamento. Então vamos orar, irmãos, vamos amar. Vamos fazer a diferença. Vamos clamar para que todos os cristãos que estejam trabalhando nos ambientes de governo sejam luzes, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que os desmandos lá de cima, das potestades, dos principados, né, que ficam nas regiões celestiais e que estão nos governos, eles percam a força ali. Porque são as nossas orações que o impedem de agir. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Orar, clamar pela nossa nação incansavelmente. É esse o nosso papel. Cristãos, vamos lutar com as armas corretas. Vamos ser exemplos. Vamos parar de perder tempo. Vamos avançar, vamos perseverar. Vamos acreditar no nosso Deus. A gente não precisa ver, a gente só precisa acreditar. A gente precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a nossa fé precisa ser em todos os aspectos. Você tem fé que o seu filho vai crescer no caminho do Senhor? Você tem fé que o seu trabalho Deus está providenciando? Você tem fé que você vai passar num concurso público porque você está estudando e Deus vai te abençoar? Tenha fé que Deus está cuidando do governo da gente. A fé em tudo, irmãos. Essa guerra não é nossa. Essa guerra não é nossa. Vamos cumprir o que Deus está determinando. Vamos amar. Vamos honrar os nossos governantes. Tá bom? Vamos fazer a nossa parte. Vamos cumprir a palavra do Senhor em sua plenitude. Tá bom? Vamos cumprir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, Pai Supremo, Deus Criador de todas as coisas, Deus Criador de tudo, Deus dono de tudo, Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe, Deus que ouve tudo, Deus que é o Alfa e o Ômega, Criador de tudo, que está aqui antes de tudo e que estará aqui depois de tudo. A tua grandeza é insondável, a gente não tem condições de alcançar. Senhor,
E o Senhor sendo grande desse jeito que a gente não consegue imaginar, o Senhor nos ama e cuida de nós em nossas individualidades. Oh Pai, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso conosco. A gente não pode se perder, meu Pai, do foco que é o Senhor. Que nós tenhamos esse foco sempre, olhar para Jesus. Jesus que morreu por nós, que veio à Terra, que passou anos se preparando para o ministério, uma vida inteira. Né? Jesus se preparou durante uma vida inteira, 30 anos, para ter um ministério de 3 anos aqui na Terra, não é mesmo, Senhor? E a gente quer tudo para ontem. Senhor, o seu amor por nós foi tão grande, foi tão imenso, que Jesus morreu por nós, passou por tantas dores, por humilhações. Morreu numa cruz, mas ressuscitou ao 3º dia e venceu o príncipe deste mundo. É nisso que a gente tem que focar. Nós somos mais que vencedores em Ti, Jesus. Nós somos mais que vencedores. A nossa força vem do Senhor. Tudo nosso vem do Senhor. Que a gente não se perca nessas questões mundanas. Que a gente foque sempre em Ti, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Que a gente louve nos dias felizes. Que a gente louve nos dias difíceis. Que a gente Te louve todo o tempo nessa terra. Pai querido e amado, o foco da nossa oração hoje é a nossa nação. São os nossos governantes. Pai querido, na Tua palavra que lida, está escrito que não há nenhum governante nesta terra que não tenha sido designado pelo Senhor. Senhor, todos os governos deste mundo, desde que o mundo é mundo, nasceram e caíram. Porque o único que vive e reina para sempre é Jesus. É o único. Só é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Que a gente não perca isso de foco. Sabe, eu me lembro, desde que eu sou criança, e colégios em greve, todo mundo reclamando do governo, as campanhas, todo mundo falando mal do governo em atuação e prometendo melhorias. Desde que eu me entendo por gente, eu já passei, no mínimo, aí, por 12 pleitos eleitorais, assim, por 12 gestões de 4 anos. E eu não vi mudança. Porque é um governo mundano, é um governo do mundo. Sabe? E a gente tem condições de fazer as coisas diferentes. Orando, clamando, buscando. Nós cristãos precisamos nos levantar nessa guerra. Mas nos levantar da forma correta, com o joelho no chão, com o rosto no pó, clamando ao Rei dos Reis, de fato, para que cuide de nós. Os homens não têm condições de alcançar a Tua grandeza, Senhor. Nós temos que nos submeter a Ti e colocar o Senhor diante de nós, na confiança. Sabe, Pai, são homens, são falhos, são pecadores, todos nós. E o poder e o dinheiro são armas que o inimigo usa para cegar o homem. Porque aí o homem acha que está tudo aqui nessa terra, nesse plano. Ele se perde. E cabe a nós orar a Ti, clamar, jejuar, para que essas vendas nos olhos dessas pessoas caiam por terra. É através da oração, é através do jejum, é através do estudo da Tua palavra, da proclamação da Tua palavra, que a gente consegue vencer as forças do mal. Com as nossas forças a gente não consegue. A gente tem que parar de perder tempo fomentando quem está certo, quem está errado. A gente tem que clamar que o único que está certo é o Senhor, meu Deus, porque a Tua certeza está aqui na palavra. É isso que nós devemos proclamar.
a tua palavra, a tua verdade, porque é a verdade que liberta. Senhor, visita neste momento Brasília. Visita, Senhor, todos os órgãos lá em Brasília, o executivo, o legislativo, o judiciário. Visita, Senhor, todos os servidores que estão lá e que são cristãos. Senhor, derrame a tua unção, a unção do teu Espírito Santo em cada um que está lá. Senhor, existem funcionários, servidores de alto escalão. Existem servidores nas esferas mais simples. Existem servidores em todos os ambientes ali de Brasília, meu Pai. Usa cada um em seu ambiente de trabalho. Que eles possam ser exemplos, que eles possam aproveitar todas as oportunidades para falar do Senhor, para falar de Jesus, para proclamar a tua palavra, ó Deus. Que quando eles ingressem, meu Pai, em seus ambientes de trabalho, que eles consagrem todo o ambiente de trabalho a Ti, que eles coloquem o joelho do chão, que eles orem, que eles chamem os outros para orar ali dentro, que eles façam cultos ali dentro, meu Pai. Ó Senhor, levanta essas pessoas nesses ambientes, ó Pai. Levanta homens e mulheres de oração ali, meu Pai. Faça algo novo, renova, Senhor. Traz um avivamento ali para esse lugar, meu Pai. Senhor, tem que ter ali dentro a luta com as armas corretas. Que eles possam fazer a diferença. Que os deputados, que os senadores que são cristãos, quando eles tiverem a voz na tribuna ali, que eles chamem as pessoas para oração, que eles parem de atacar, que eles façam a diferença, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está na tua palavra isso. Então que eles proclamem a tua palavra, que eles usem aquele espaço para falar do teu amor, que eles possam lutar com as armas corretas, que eles possam exercer suas funções com responsabilidade, que eles possam, ao invés de ficar atacando, trazer soluções para a nação, que eles possam demonstrar, a partir do processo legislativo, o que tem que ser feito. O melhor, que eles parem de ficar criando projetos de lei que eles sabem que não vão para frente por falta de competência legislativa. Que eles parem de enganar a população. Senhor, coloque na população o objetivo de estudar, de aprender. Senhor, que as pessoas usem o tempo que possuem para aprender realmente. Para sempre, meu Pai, questionar, mas questionar da maneira correta. Senhor, coloque esclarecimento em cada um de nós, que comece por nós, que nós possamos começar esse movimento, Senhor. Que a nação estude, que a nação entenda o funcionamento do país, que a nação seja, meu Pai, esclarecida. E isso não depende da escola, depende de posicionamento pessoal, porque a gente sabe que as escolas estão todas com déficit, porque eles não querem que as crianças aprendam, que eles não querem que os adultos aprendam. O inimigo de nossas almas usa todas essas esferas para que a gente se acomode. Então cabe a nós a iniciativa. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos parar e achar que é assim, não é assim. Só que nós temos que fazer as coisas da forma correta. Nós temos que buscar em oração. Nós temos que clamar em oração. Nós temos que estudar. Nós temos que fazer a nossa parte. E fazer da forma correta, com esclarecimento, com sabedoria. Senhor, derrama a sabedoria em nós. Derrama a sabedoria, Senhor, lá em Brasília, nos servidores que são cristãos. Que eles sejam exemplos. Que eles sejam cheios da paz que excede todo entendimento. Pai, eu imagino as coisas que eles devem saber, os desmandos, os abusos, as coisas, eles devem ficar de boca aberta, Senhor. Eles devem ficar
assim, pasmos com a quantidade de desvios que eles devem ver. Mas, Senhor, que eles possam, nestes momentos, meu Pai, clamar a Ti pela Tua justiça, Senhor, clamar a Ti e pedir por nós, por toda a população. Senhor, nós devemos clamar por toda a nossa população. Porque, Senhor, o problema da corrupção começa aqui embaixo em nós. Começa quando a gente não devolve um troco errado. Começa quando a gente fura uma fila. Começa quando a gente vai para o cinema com uma carteira de estudante falsa. Começa aqui, Senhor, quando a gente quer uma vantagem em detrimento de outra pessoa. Começa aqui, a mudança tem que começar em nós, aqui na base, meu Pai, da pirâmide, Senhor, social. Nós temos que começar por nós temos que ser exemplos aqui. Sabe, infelizmente, o governo reflete muito a população. Então tem que começar por nós, nas pequenas atitudes, Senhor. Meu Pai, coloque consciência em cada um de nós. Coloque a consciência, meu Pai, para que a gente tenha responsabilidade financeira. Para que a gente não queira gastar mais do que nós temos. Para que a gente possa ter sabedoria na condução da nossa casa, das nossas finanças. Senhor, tudo isso é governo. Que nós consigamos governar os nossos lares, para que a gente possa ser exemplo em tudo que fizermos. Pai querido, visita o nosso presidente da República, que a gente possa amar o Lula, o presidente da República, que a gente possa amá-lo, Senhor, amá-lo verdadeiramente, e que a gente clame ao Espírito Santo para colocar em nosso coração esse amor, para que Ele possa cuidar dessa nação, meu Pai. Ele é o governante que o Senhor determinou que estivesse ali. Então que nós o amemos de coração, que nós desejemos que Ele faça um governo e que Ele possa olhar para nós com amor também, Senhor. Pai, nada é impossível para Ti, nada é impossível para Ti. Não há uma revolução maior do que a revolução do amor. O amor é o primeiro mandamento e foi pelo amor que o Senhor nos salvou, por nos amar primeiro, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor cuidou de nós primeiro. O Senhor nos dá condições de sermos salvos, porque o Senhor nos amou. Quem somos nós para não amar os nossos irmãos, o nosso próximo? Quem somos nós, ó Deus, para condenar, para julgar alguém? Quem somos nós, ó Pai? Nós mesmos, quando julgamos os nossos governantes, a gente está dando um tiro no nosso pé. Que a gente tenha sabedoria, Senhor, e oremos por todos. Senhor, que amemos os nossos deputados, que amemos todos os representantes do legislativo, do judiciário, do executivo. Que amemos os nossos governantes estaduais. Que amemos os nossos prefeitos, Senhor. Senhor, a gente só vai conseguir mudar essa nação com o amor. Porque se a gente ama, a gente vota certo. Se a gente ama, a gente tem boas atitudes com o nosso próximo. Se a gente ama, os nossos olhos se abrem. A gente consegue ver o que a cegueira do pecado não deixa a gente ver. Senhor, enche o nosso coração de amor, que o Teu Espírito Santo faça obra. A gente sabe que não é fácil amar uma pessoa que nos faz mal. Não é fácil amar uma pessoa que faz tudo diferente do que a gente acha correto. Não é fácil, mas a obra é Tua, Senhor, é o Teu Espírito Santo que atua em nós. Então, que a gente permita o mover do Espírito Santo em nossa vida. Senhor, se movimente, nos conduza nesse caminho, que possamos ser diferentes, fazer diferença e lutar da forma correta. Nos posicionar da forma correta. Nos posicionar com base nas Santas Escrituras e com base no amor do Senhor. No amor que o Senhor teve por nós,
no amor que o Senhor fala que é o principal mandamento, e que cumpramos amando o próximo, principalmente o próximo que a gente não quer amar. Senhor Deus, cuida de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero aproveitar esse tempo de oração e clamar pelos enfermos, Senhor. Oh, Pai, como é lindo ver pessoas que estavam com a saúde tão fragilizada se levantando, ver o teu milagre, a tua obra, como o Senhor é bom, meu Pai. Eu fico muito feliz, sabe, quando eu vejo aqueles irmãos que estavam passando por momentos tão difíceis, mas perseveraram na fé. Todos nós oramos juntos e ele também perseverou na fé. Então, Senhor, eu venho clamar aqui pela perseverança na oração para aqueles que estão enfermos neste dia. Pai, que o teu Espírito Santo visite a cada pessoa que está orando aqui comigo ao vivo e a cada pessoa que vai orar durante o dia. Visite suas famílias, meu Pai. Que eles perseverem na fé, perseverem na oração, perseverem na confiança, perseverem na esperança. Que o foco de todos sejam no Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, visite, traga o refrigério, traga o alívio. Senhor, conduza, meu Pai, conduza os tratamentos para que os resultados esperados sejam alcançados, para que a cura seja alcançada, Senhor. Abençoa todo o medicamento, meu Pai. Abençoe, Senhor, as consultas que estão sendo aguardadas, Senhor. Que o Senhor dê a providência do agendamento quanto antes. Senhor, é tudo para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Derrama unção de cura em cada pessoa que está orando comigo, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama, Senhor, derrama, meu Pai. Cuida de cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos, meu Pai, clamamos e sabemos que a Tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. E que o Senhor nos sustente naqueles dias em que a gente até ache que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, mas o Senhor sempre nos ouve, meu Pai. Então, Senhor, nos sustente com força, meu Pai, com amor. Em nome de Jesus. Pai querido, também venho clamar pelos irmãos enlutados, meu Pai, pelos irmãos que perderam entes queridos agora, que faleceram, né? Mas que, Senhor, que o Senhor possa dar o refrigério, possa trazer o consolo que só pode vir do Senhor. Cuida de cada um, meu Pai, amorosamente, em nome de Jesus, meu Pai. Neste dia, nesta segunda-feira, Senhor, eu clamo a Ti que esteja conosco. Cuide de nós, meu Pai, nos conduza. Muito obrigada, Senhor, por todos os milagres que o Senhor já realizou na nossa vida, já agora, até esse momento de oração. Quantos milagres o Senhor já fez na nossa vida, quantos são incontáveis. Se a gente fosse parar e escrever, a gente não teria condições, porque são muitos. E muito obrigada, Senhor, por todas as Tuas providências em nossa vida. Obrigada por cuidar de nós, Senhor. Neste dia eu clamo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor acampe os Teus anjos ao nosso redor, meu Pai, e que sejamos invisíveis para o inimigo. Cuida da nossa família, cuida das nossas crianças, Senhor. Cuida do nosso dia de trabalho, do dia escolar das nossas crianças, ó Deus, em nome de Jesus. Nos livra de todas as tentações, meu Pai. Que possamos conduzir o nosso tempo com sabedoria, meu Pai. Que possamos neste dia plantar boas sementes, ó Deus. Que possamos aprender, meu Pai. Que possamos ter ouvidos com humildade para aprender, meu Pai. Que a gente tenha condições, meu Pai, de avançar e romper em fé. Senhor, muito obrigada por este tempo precioso de oração que o Senhor permite que tenhamos, Senhor. Que possamos amar. Que possamos amar, meu Pai, amar muito, amar loucamente, que tenhamos uma paixão santa pelo Senhor Jesus, que possamos olhar para as obras da criação, olhar para o céu e os nossos olhos brilharem de tanto amor por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, finalizo essa oração com o Salmo 27, meu Pai, que eu gosto muito de fazer essa oração todos os dias, ó Deus, declarando a Tua palavra na minha vida e na vida de vocês. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar,
que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Que seja a meta da nossa vida sempre, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, buscar o seu reino e a sua justiça, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Assim diz o Senhor. Obrigada, Pai, por este tempo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glória a Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Bom dia, irmã Leda. Deus seja louvado pela sua vida, irmã. Glória a Deus. Tempo precioso de oração, né, irmãos? Deus é muito bom. Ele cuida de nós. Ele nos direciona. Que a gente tenha sabedoria para conduzir esse dia para a honra e glória do Senhor. Amém? E se Deus assim permitir, amanhã eu estou aqui nesse horário que o Senhor estabeleceu para mim. Foi Ele que escolheu. Estou aqui porque Deus me permitiu servi-lo dessa forma tão linda.